Senhor presidente, então, com a concordância da deputada Benedita e do deputado Éder e dos demais parlamentares, eu quero aqui fazer um registro muito breve sobre esse problema que outros parlamentares também têm abordado, que é o movimento dos caminhoneiros, cujo desenvolvimento eu não sei prever, mas entendo que não pode haver uma política pública que diga o seguinte: preço de combustível não é problema meu. Não existe país no mundo, presidente, que tenha essa visão. Ninguém quer quebrar a Petrobras, achamos que ela tem que ter o seu equilíbrio econômico e financeiro restaurado e mantido, mas o governo dizer que o petróleo é nosso, mas o custo do petróleo não é nosso, isso não existe. Algum mecanismo para reduzir, presidente, só se me permite concluir o raciocínio, algum mecanismo, seja impostos federais, redução de alíquotas num determinado momento, algum colchão para permitir um mínimo de previsibilidade para quem trabalha com transporte, ou seja, para a logística da nossa economia, que é tudo. Sem logística não há economia. Sem logística não há comércio, não há indústria, não há vida num país. Então, esse pronunciamento singelo, que repete tantos outros, eu não posso deixar de fazer, alertando o governo para o grave risco de a omissão, como sempre, nos fazer o pior. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero lhe agradecer por recuperar o tempo que eu tinha deixado de exercitar. E a minha fala vem exatamente neste sentido, complementando uma pequena observação que eu fiz antes. O governo não pode dar uma de Pilatos e dizer: isso não é comigo, o preço está aumentando, dane-se. Não. Eu não vou falar sobre as origens do problema, as dificuldades da Petrobras, quem é que fez isso ou aquilo. Temos que raciocinar daqui para frente. O país não pode deixar de dar razão para todos os envolvidos na logística, que é a própria alma da economia, produzir uma coisa que precisa de logística, vender igualmente, comercializar, fazer circular os bens. A respiração do país, de uma economia, é a logística. E a logística cobra uma coisa chamada combustível, como primeiro insumo. Custa mais caro até do que a mão de obra, do que os recursos humanos. Então, o governo tem que se debruçar sobre o assunto e vai fazê-lo por causa do movimento dos caminhoneiros. Então, não adianta você querer criminalizar. Se não houvesse o movimento dos caminhoneiros, nós não estaríamos discutindo isso aqui. Porque a tal da resiliência, né, do vai aturando, vai subindo, passou de 4, está chegando a 5, que barbaridade. Uma coisa é discutir isso na vida social, outra coisa é sentir o peso das consequências. E a consequência dessa elevação dramática, como disse o deputado Jordi, uma frequência mais do que irritante, uma frequência que traz mais insegurança ainda. Essa frequência que está ocorrendo, ela induz a novas majorações. Ela é o retrato do que aconteceu e é a projeção do que vai acontecer se o governo achar que não é com ele. É com o governo, é com este parlamento, é comigo, é com Vossa Excelência, nós não podemos nos omitir. E se os tributos que incidem sobre o combustível são regulatórios, e são mesmo, são para isto, para reduzir os efeitos, e não para se locupletar com os efeitos de uma majoração absurda do preço do sangue da economia brasileira, que são os combustíveis. Então, eu quero me solidarizar, claro que não aplaudo os excessos, mas se não houvesse um protesto dos caminhoneiros, nós não estaríamos aqui discutindo esse assunto. E quero, em nome do meu amigo Sérgio Manjuva, que é um caminhoneiro lá de Santa Catarina, meu amigo, quero homenagear todos aqueles com os quais eu tenho a melhor relação há muitos anos. Muito obrigado.